O que define o ser humano? Essa é uma questão que vem sendo abordada por filósofos, espiritualistas e intelectuais ao longo de milhares e milhares de anos, tentando definir o que é ser humano e como a biologia define o que é a espécie humana. Bem-vindos ao Córtex. Esse é um canal de biologia humana e nada melhor do que iniciar esse canal do que falar sobre o tema central que é a espécie humana. Bom, para a gente definir espécie humana, primeiro a gente precisa lembrar como é que se define uma espécie. A taxonomia é, dentro da biologia, a área responsável por agrupar os organismos biológicos. Espécie é a unidade taxonômica mais básica, mas não existe um conceito único para a espécie. Na verdade, existe um problema chamado de problema de espécies, que é você tentar utilizar um único conceito para definir todos os organismos da Terra. Em seu livro ele fala mais ou menos assim, que não existe uma definição única que satisfaça todos os naturalistas, mas todos os naturalistas eles têm uma noção do que é uma espécie, quando se fala sobre isso. Então a gente vai utilizar a forma mais simples de agrupamento, que é utilizando uma característica que seja exclusiva daquele grupo e compartilhada por toda a sua linhagem. Então, primeiro a gente precisa admitir que a espécie humana, nós, somos organismos biológicos, ou seja, nossos corpos são formados por células e nosso material genético ele é armazenado na forma de DNA. E isso é compartilhado por todos os organismos vivos da Terra. Nossas células elas têm um núcleo, que vai delimitar mais ou menos onde fica o nosso DNA, e temos organelas, como a mitocôndria, por exemplo. Como os demais animais, nós temos a capacidade de nos mover e somos heterotróficos, ou seja, precisamos de nos alimentar de outros organismos para aquisição de energia e nutrientes. A nossa simetria é bilateral, ou seja, se nós traçamos um eixo, nós conseguimos dividir o nosso corpo em duas partes iguais, externamente falando. Nós temos uma coluna vertebral, vértebras, esqueleto mineralizado. Nós possuímos 4 membros, 2 anteriores e 2 posteriores, e esses membros eles vão possuir dígitos, e isso nos agrupa dentro dos tetrápodes. Nós produzimos leite, nós temos pelos e algumas outras características que nos agrupam dentro dos mamíferos. O que nos diferencia dos demais mamíferos é o nosso polegar opositor. Essa característica nos agrupa dentro da ordem primatas. Mais diferente dos saguis, nós somos animais robustos, predominantemente terrestres, e nós perdemos a cauda. E essas são características compartilhadas por toda a família Hominidae, que é conhecida também como a família dos grandes primatas. Nessa família se inserem os orangotangos, os gorilas, chimpanzés e bonobos, e também a nossa linhagem humana. Em comparação aos demais grandes primatas, os chimpanzés, por exemplo, a nossa espécie teve uma grande redução na cobertura por pelos. Além disso, a nossa espécie, a nossa linhagem, ela passou a ter uma postura completamente ereta. Ou seja, diferente dos chimpanzés, por exemplo, que passam boa parte do tempo apoiando também os seus membros superiores no chão, nós temos uma postura mais ereta e nós somos completamente bípedes ao andar. Nós temos capacidades cognitivas e criativas muito maiores em relação ao chimpanzé. E isso se dá principalmente por um desenvolvimento maior do nosso cérebro. Nosso cérebro chega a ser cerca de 3 vezes maior do que o cérebro médio de um chimpanzé e nós temos, de alguma forma, algumas conexões neuronais que se tornaram mais eficientes em áreas relacionadas com comunicação e criatividade, como a área de Broca, por exemplo. Mas existe uma característica que é exclusivamente humana, e eu venho usando ela ao longo de todo esse vídeo. Talvez vocês já saibam mais ou menos do que eu estou literalmente falando. A nossa linhagem desenvolveu um aparato vocal único dentro dos primatas. Nós temos a capacidade de emitir uma grande gama de sons, e isso, junto a uma incrível capacidade criativa, foi o que permitiu a criação de diversas linguagens complexas, verbais, na nossa espécie. Isso foi extremamente importante para características culturais e formação da civilização, por exemplo. Então é mais ou menos assim que eu defino a espécie humana dentro da biologia. Eu resumo essa definição de uma forma que talvez vocês não concordem, mas vamos lá. A espécie humana é uma espécie de grandes primatas que andam ereto, perderam os pelos e têm uma incrível capacidade cognitiva e criativa e falam. Bom, esse foi o primeiro vídeo.
Espero que vocês tenham curtido. Se vocês discordam, concordam, têm reclamações e críticas a fazer, peço que vocês deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir ou compartilhar, se vocês quiserem. E se vocês gostaram, se vocês querem saber mais sobre biologia humana, se interessam por esses assuntos, não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.